Fala jovens, eu sou o Guilherme, sou fundador do canal Jovens de Mente Milionária e hoje eu trago para vocês o quarto vídeo da nossa série de 4 vídeos de novembro, que é hoje sobre fundos imobiliários. Vamos falar o que são fundos imobiliários, como investir em fundos imobiliários, quais são os tipos de fundo imobiliário e a diferença e vantagens e desvantagens do fundo imobiliário em comparação com imóveis reais. Então, vamos lá. Os fundos imobiliários, a gente pode ter uma noção nele pensando em imóveis em geral. Vamos pensar assim, vocês têm lá um imóvel de R$1 milhão. Vocês podem muito bem ir lá e comprar o imóvel e esperar alguns anos e revender ele a um preço mais caro, né? Só que isso não é uma realidade muito acessível para muitas pessoas. Os fundos imobiliários estão aí para isso. Vocês podem investir neles numa faixa de R$100 por cota de um fundo imobiliário. Com fundos imobiliários até mesmo mais baratos. Tem um fundo imobiliário que é cerca de R$10 a ação, que é o MXRF11, por exemplo. Então, os fundos imobiliários nada mais são que tu investir no teu dinheiro numa equipe de gestão que vai pegar esse dinheiro de vários investidores e vai investir esse dinheiro em vários imóveis de diferentes tipos com base na sua categoria de fundo imobiliário. Então eles, a partir de uma quantidade que tu investe, eles vão te cobrar uma taxa de administração, por eles serem uma equipe e eles estarem trabalhando nisso, mas normalmente não é muito relevante, 0,7% ao ano, alguma coisa assim. Mas são casos muito específicos, vocês conseguem encontrar isso em vários sites que eu posso falar depois no fim do vídeo, tá bom? Então, agora que vocês sabem o que é um fundo imobiliário, a gente fala como é que a gente consegue investir em fundos imobiliários. Então, como eu disse para vocês, a partir de R$100 vocês conseguem comprar um fundo imobiliário. Vocês compram esses fundos imobiliários pelas corretoras, que eu já expliquei naquele vídeo como investir do zero. Vocês compram pela corretora, negociando o fundo imobiliário na Bolsa de Valores, a B3, Brasil, Bolsa e Balcão, tá bom? Então, é muito mais fácil vocês irem lá na corretora de vocês e comprarem uma ação do que vocês irem lá e gastar R$1,5 milhão, R$2 milhões num imóvel, né? Agora, antes da gente falar um pouquinho dos tipos de fundo imobiliário, eu acho muito importante citar que como as ações, os fundos imobiliários, eles têm os proventos. Nas ações a gente chama de dividendos. Aqui a gente fala dos nossos proventos ou rendimentos. Aqui eles são mensais nos fundos imobiliários. O fundo imobiliário com os investimentos vai ter os seus rendimentos por causa dos inquilinos que estão alugando os imóveis que eles têm investido, e com esses lucros mensais eles vão distribuir para todos os cotistas. Então, se tu tem uma cota de um fundo imobiliário, tu vai ganhar esse lucro proporcional a uma cota, que varia de fundo para fundo, tá bom? Então, com esses proventos mensais, o que acontece? Vocês vão ganhar os seus proventos, que vai cair na conta de vocês, da corretora. E qual que é a mágica aqui? Com esses proventos, vai ter uma hora que tu vai ter uma quantidade de cotas no fundo imobiliário que tu vai ter proventos para poder comprar uma outra cota. Tá, então peraí, Gui, eu tenho 100 cotas de um fundo imobiliário. Eu vou ganhar dividendos e com esses dividendos eu vou poder comprar mais uma cota desse fundo, fazendo uma bola de neve nisso? Sim, é isso que vocês vão fazer. Então vai chegar no ponto que a gente chama do magic number. Vocês vão ter o dinheiro em proventos suficiente para poder comprar uma nova cota desse fundo, ocasionando uma bola de neve que ao longo de 5, 10, 15, 20, 30 anos vai gerar um patrimônio mensal para vocês muito grande, se vocês seguirem focados e com consistência nos investimentos de vocês, sempre utilizando uma filosofia de investimentos. Eu já expliquei como vocês conseguem encontrar uma filosofia de investimentos baseada no tipo de investidor naquele primeiro vídeo, como investir do zero, tá bom? Agora vamos falar
dos tipos de fundo imobiliário. A gente tem, primeiro, o fundo imobiliário de tijolo. O que vai acontecer? Vocês vão investir o dinheiro naquele fundo imobiliário, eles vão utilizar esse dinheiro para investir em imóveis de tijolo, imóveis reais. Por exemplo, galpões logísticos, que é onde, por exemplo, a Amazon guarda os seus estoques, em hospitais, em shoppings, em lajes corporativas, que é onde essa equipe ela tem inquilinos que pagam os seus aluguéis mensais. Então, a gente tem esses fundos de tijolo. Um exemplo de fundo de tijolo é o XP LG 11, que é a XP Logística, que investe em galpões logísticos, tá bom? Agora a gente tem o nosso segundo tipo de fundo imobiliário, que são os fundos de papel. Como assim fundo de papel? Ao invés de eles investirem, dessa equipe de gestão, investir em imóveis reais, eles investem na renda fixa através de papéis, através de títulos. O mais utilizado deles é o CRI, Certificado de Recebíveis Imobiliários. Além desse daí, que é o fundo de papel, a gente tem também os fundos híbridos, que nada mais são que fundos imobiliários que têm tanto fundos de tijolo como fundos de papel juntos. Eu trouxe para vocês 2 exemplos de fundos híbridos que vocês podem investir hoje na Bolsa de Valores. O Alianza, a LZR11, ele, por exemplo, nas suas aplicações, ele tem 60% investido em galpões logísticos, imóveis de galpões logísticos, e 40% em lajes corporativas, sendo um fundo imobiliário híbrido de tijolo. E a gente também tem o Maxi Renda, MXRF11, que tem 62,8% em CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários, um tipo de renda fixa para pessoas com um nível de patrimônio um pouco maior, 5,4% em imóveis, 8,4% em fundos imobiliários, outros fundos imobiliários, e 23,3% em caixa. Ou seja, esse Maxi Renda ele pode ser considerado um pouco mais estável, porque tem praticamente 85% em renda fixa e em caixa. Para vocês verem que fundos imobiliários, apesar de estarem sendo negociados na Bolsa de Valores, eles podem não ter tanta volatilidade assim como as ações. Por isso, uma opção que sempre deve ter na sua filosofia de investimentos, que nem eu digo no primeiro vídeo do canal, investindo do zero, tá bom? E agora vamos para uma comparação que eu queria mostrar para vocês com os imóveis, tá? Os imóveis, eles têm uma liquidez muito mais baixa que os fundos imobiliários, ou seja, que nem eu disse lá no início para vocês, vocês não podem simplesmente ir lá e decidir comprar em um dia um imóvel de R$2 milhões. Vocês não vão conseguir ter esse imóvel em mãos em apenas um dia. Já nos fundos imobiliários, se vocês quiserem comprar o fundo imobiliário, é só vocês irem lá na corretora de vocês e executarem uma ordem de compra de um fundo imobiliário. E se vocês comprarem no horário que a bolsa está aberta, né, das 10, 10 e meia até umas 5 horas da tarde, vocês vão poder comprar esse fundo imobiliário em apenas um dia e já ter ele na carteira de vocês. Outro ponto são os próprios proventos mensais, que nem eu falei. Vocês vão ter esses aluguéis pagos pelos inquilinos do imóvel do fundo imobiliário que vocês têm. Eles vão pegar esse lucro e distribuir igualmente entre os cotistas. Então, vocês vão poder pegar esse lucro, vocês podem reinvestir comprando uma outra cota desse fundo imobiliário e ao longo do tempo criando uma bola de neve. Já com os imóveis em si, vocês conseguem proventos apenas com um aluguel, mas para conseguir aluguel precisa de inquilino. Se tu tem um imóvel em si, é relativamente complicado conseguir inquilinos quando tu olha em comparação com um fundo imobiliário que tem milhares de inquilinos. E por último, a gente tem no fundos imobiliários muito menos burocracia do que em imóveis. Se tu for lá e quiser comprar um imóvel,
tu vai ter que escrever um monte de papelada, assinar, ir para cartório. É uma burocracia muito grande. Ele vai demorar e vai exigir certo tempo de vocês. Já o fundo imobiliário, não, ele não tem muita burocracia. Você só tem que ter uma conta aberta na corretora e executar uma ordem de compra para comprar o fundo imobiliário. Ok? E antes de acabar, eu queria falar um pouquinho para vocês de 2 indicadores que eu acho importante, que pode ajudar vocês. É um bônus. Beleza? Então vamos lá. O primeiro indicador é o P sobre VP. Gui, o que é o P sobre VP? Ele é o preço sobre o valor patrimonial. Com esse indicador, vocês conseguem descobrir se uma empresa está sobrevalorizada ou subvalorizada dentro do mercado de fundos imobiliários. Então, se vocês vão lá em apps ou em sites na internet, eu aconselho para vocês o Funds Explorer e o FII. Neles vocês conseguem descobrir o P sobre VP de empresas. E se vocês virem que ele está acima de 1, significa que o preço está maior que o valor patrimonial do fundo imobiliário. Já se o P sobre VP está menor que 1, significa que o preço está menor que o valor patrimonial, e significando que talvez seja uma boa oportunidade para vocês entrarem comprados nesse fundo imobiliário de vocês. Mas claro que não é algo 100% certo, ele não vai expressar 100% a realidade, mas é uma métrica legal de usar. E outra métrica é a taxa de vacância. A taxa de vacância, eu vou dar um exemplo para vocês para ajudar. Pensem num imóvel que esse fundo imobiliário tem. Esse imóvel ele tem 10 andares, tá? Dos 10 andares, 9 tem inquilinos que pagam aluguel todo mês. E um andar não tem inquilino, então não está pagando aluguel. Consequentemente, a taxa de vacância vai ser 10%, porque dos 10 andares, apenas um não tem inquilinos que estão pagando aluguel. Essa é a taxa de vacância. E assim como o P sobre VP, vocês conseguem descobrir a métrica, o indicador, em sites como o Funds Explorer e o FII, tá bom? Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, por favor, curtam o vídeo, se agregou valor para vocês. Eu peço que vocês se inscrevam no canal, que vocês cliquem no sininho. É muito importante que eu vá poder distribuir esse vídeo para cada vez mais pessoas, para a gente ter uma educação financeira muito melhor no Brasil. E se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, coloque aqui nos comentários que eu vou estar respondendo todos vocês. E não esqueçam de compartilhar com todos os seus amigos e familiares, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente a investir. Feito, jovens, tamo junto e valeu!